A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal e vamos estudar a nova lição do terceiro trimestre, a Igreja em Jerusalém. E vamos iniciar com a lição de número 1, que tem por título A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Na festa judaica, o Pentecostes foi quando o Espírito Santo desceu, ou seja, havia uma promessa anteriormente de que haveria a descida do Espírito Santo que Jesus proferiu para os discípulos quando ele disse: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E em Atos capítulo 2, vemos que os discípulos estavam orando, estavam em comunhão, estavam pedindo a descida do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, a promessa foi cumprida, o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa dos que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como um quê de fogo, o qual pousaram sobre as suas cabeças. É muito interessante olhar para Gênesis. Gênesis capítulo 11, vamos ver que os seres humanos, os homens, estavam em rebeldia. Quem era o líder deles? Nimrod. Nimrod significa rebelião. E Nimrod, ele estava armando um plano para contrariar a vontade de Deus. A vontade de Deus era que os homens que estavam naquele mundo antigo se espalhassem por todo o mundo e povoassem todo o mundo. Aí Nimrod tinha muito ódio de Deus, porque Deus tinha destruído o povo com um dilúvio. Nimrod disse: não, eu vou me rebelar. Se rebelou e disse: eu vou construir uma torre tão alta que vai tocar os céus. O cume da torre vai tocar os céus. A torre ficava no local chamado Babel. E ele construiu junto com outras pessoas. Só que os construtores que estavam construindo esta torre, eles estavam pedindo cimento, estavam pedindo tijolo. E assim acontecia. E a torre estava sendo erguida. Só que no capítulo 11, a Bíblia vai dizer que Deus desceu à terra. Quando ele desceu à terra, ele disse: não é bom o que o homem está fazendo. Eles estão vivendo em unidade, estão juntos, e vai chegar um momento que eles não vão mais parar, vão ficar obstinados. Então vamos confundir a língua dos homens. Nesse momento, Hernandes Dias Lopes vai dizer que o homem, com seu orgulho, fez com que Deus confundisse todas as línguas. Então os homens que estavam construindo pediam pedra e o que estava embaixo entendia cimento, um exemplo. Ou alguém pedia um tijolo e o outro colocava pedra. As línguas foram confusas e os homens foram obrigados a se dispersar na terra, gerando o que alguns chamam, entre aspas, de Pangeia, ou para nós, confusão das línguas. Porém, o homem em soberba, em prepotência, teve suas línguas confundidas. Mas, em Atos capítulo 2, homens simples, mas que criam na ação do Espírito de Jesus, oraram e em humildade receberam as línguas. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. A Bíblia vai dizer que haviam várias pessoas representantes de nações. E o que chama a atenção é que essa igreja, que teve a sua inauguração no dia de Pentecostes, falou em todas aquelas línguas que estavam ali. Então, aquelas 120 nações ou 120 representantes disseram: estamos ouvindo esses homens que são até analfabetos falar na nossa linguagem. Então você vê que os dons, eles operam na igreja. E um detalhe muito importante: a igreja precisava desse revestimento de poder, porque sem ele a igreja não estaria preparada, capacitada para a sua maior missão, que é cumprir o ID do Senhor Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes e ainda acontece, ele serve para capacitar a igreja para cumprir o ID do Senhor Jesus. E você, quer aprender mais sobre essa maravilhosa lição? Vai começar agora, o terceiro trimestre. Então, convido você para vir para a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, a mais próxima que estiver na sua casa, e venha aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe.